Volte-se comigo nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 15. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, estas palavras de Paulo pelo Espírito a respeito de Cristo Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deixe-me repetir estas palavras. Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Contemplando a glória de Cristo aqui em Colossenses. Bem, esta é uma apresentação sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior de todas as passagens cristológicas em todas as Escrituras. Versículo 15 ao versículo de número 19, intensa, profunda, clara, direta, maior declaração cristológica em toda a Bíblia, a respeito de Cristo. E esses 5 versículos, eles declaram a primazia, a preeminência e a supremacia dele, o Senhor Jesus Cristo, em todas as coisas e sobre todas as coisas. Bem, esta é uma mensagem, um tópico, creio eu, dos mais urgentes em nossos dias. Talvez hoje mais urgente do que no tempo do apóstolo Paulo, quando ele teve pela primeira vez que levantar esta bandeira da verdade e combater certas heresias, porque é a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo, é a respeito do seu senhorio, da sua supremacia, e nós queremos seguir nesta tarde, nestes 5 versículos, de maneira bastante devocional, olhando para o nosso Salvador, nos maravilhando mais uma vez o nosso bendito Salvador. Bem, os versículos 15 ao versículo de número 20, eles fazem parte de uma narrativa, de um argumento iniciado pelo apóstolo Paulo, no versículo de número 9 em diante, mas esses 5 versículos em particular, 15 ao versículo de número 20, eles fazem parte desta narrativa, mas são colocados aqui em uma estrutura, em uma forma poética. Talvez você tenha percebido em sua leitura. Se você observar com calma, esses 6 versículos, eles trazem uma breve confissão de fé. Há uma confissão de fé aqui nesses 5 versículos. Talvez a primeira confissão de fé da igreja é uma confissão de fé sobre a divindade de Cristo, sobre a humanidade de Cristo, sobre a eternidade do Salvador. E é bastante provável que esta pequena confissão de fé tenha sido cantada pelo povo de Deus no início da igreja, que esses 6 versículos tenha sido um hino conhecido pelo povo de Deus logo no início da igreja, um hino de louvor, um hino de adoração dirigido ao Senhor Jesus Cristo Salvador. Bem, você percebe isso mesmo em nossa tradução na língua portuguesa, quando você lê um pouco rapidamente, são 2 estrofes de louvor. Veja comigo, você quase consegue ouvir a igreja cantando esta confissão de fé, o qual Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu não sei qual era a melodia, mas eu quase consigo sentir, talvez você consiga perceber isso, porque nele foram criadas todas as coisas, a congregação adorando a Cristo, todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Um hino de louvor, uma confissão de fé, uma confissão da divindade, da glória do Senhor Jesus Cristo, um hino inteligente, isto é, onde há verdades, onde há afirmações dirigidas verticalmente pela alma ao Senhor Jesus Cristo Salvador. Bem, você percebe isso. Há 2 estrofes neste hino, nesta confissão de fé. A primeira vai do versículo 15 ao versículo de número 17, onde o Senhor Jesus Cristo é apresentado como originador de toda a criação, de todas as coisas que vieram a existir. E a segunda estrofe do versículo de número 18 ao versículo de número 20, onde ele é apresentado como originador de toda a nova criação, porque ele nos salvou, porque ele nos transformou, porque ele tem preparado todas as coisas para o seu povo. Ele é o originador desta vida, e ele é o originador da vida eterna. Bem, Deus o Criador, Deus o Senhor, Deus o Salvador, que veio a este mundo buscar o seu povo. E você deve se lembrar disso sempre, meu querido irmão. Porque nós vivemos em dias onde heresias destruidoras continuam seguindo de porta em porta, tentando persuadir
pessoas de que o Salvador não é Deus, e de que não habita nele toda a plenitude da divindade, e de que ele é um mero anjo, uma mera criatura que veio aqui representar o Criador e cumprir uma missão. Não. Quão importante é nós trazermos de volta essa doutrina. Recordarmos que aquele que nos salvou é o Deus eterno que se fez homem. Bem, lembre-se que Paulo está afirmando aqui a supremacia, a divindade do Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso, voltando ao contexto, para corrigir certas heresias que haviam se infiltrado na igreja dos Colossenses, e não só entre eles, mas entre os Filipenses, entre os Tessalonicenses, entre os Gálatas, cujo objetivo das heresias era, sobretudo, reduzir, diminuir na mente dos crentes a preeminência e a supremacia de Cristo. E para fazer isso, Paulo, para defender esta verdade, ele recorda os irmãos este hino que eles provavelmente cantaram junto tantas vezes, o qual Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Deus eterno, Senhor. É uma confissão muito bela, é uma declaração grandiosa a respeito do nosso amado Salvador. Bem, observe o conteúdo e as palavras deste hino, porque ele é um padrão para nós. Deixe-me fazer um parêntese aqui. Quando você observa este hino, é muito importante isso. Quando você observa as palavras, a verdade, as doutrinas apresentadas aqui neste hino, você percebe que este hino é um padrão para nós, para hinos dignos do Senhor na casa de Deus. Aqui está um padrão, um modelo, um exemplo deixado pelo Espírito para o povo de Deus na sua adoração cantada. Aqui nós temos um padrão e um modelo para hinos dignos a serem entoados pelo povo de Deus em sua casa. Por quê? Bom, a doutrina neste hino. Este hino ele fala sobre os atributos de Deus. Este hino ele afirma verdades. Nele Cristo é glorificado e exaltado. Este hino fala sobre a obra de Cristo, seu sangue vertido na cruz. Ele fala sobre a experiência do crente com o seu Salvador, com o seu Senhor, a sua salvação. Há neste hino verdades confortadoras, há encorajamentos. Este hino ele não se centra no indivíduo que canta, ele se centra em Deus. Esse é um hino que quando você lê ele é totalmente vertical, ele é totalmente sobre o Senhor, ele é dirigido a Deus. São palavras de afirmação, de verdade dirigidas a Deus. Verdades bíblicas em que Deus é exaltado. Aqui nós temos um padrão para hinos dignos. Bem, nós aprendemos aqui um padrão para o povo de Deus cantar. Um cântico ou um hino digno de ser cantado pelo povo de Deus deve ser como este hino. Primeiro, quando nós pensamos sobre hinos dignos de adoração, todo hino, todo cântico deve refletir, é claro, o modelo e o exemplo do livro de Salmos. Os Salmos, você sabe, em sua maioria foram escritos para serem cantados, entoados no templo, nas procissões cívicas do povo de Deus e nas suas festas religiosas. O livro dos Salmos foi o inário inspirado por Deus para a igreja no Antigo Testamento. Claro. E assim, todo o nosso hino, na era cristã, para a igreja, deve refletir a estrutura do livro de Salmos. Quando você lê os Salmos, que são os hinos do Antigo Testamento, você percebe que há neles, nos Salmos, grande dignidade, não é verdade? Um Deus soberano, um Deus santo, um Deus todo-poderoso. A grande reverência nos Salmos. Isso é perceptível, isso é claro. Os Salmos eles trazem um caráter muito elevado de adoração. A louvor vertical ali dirigido a Deus. Palavras, afirmações que estão baseadas na verdade, doutrinas. Há equilíbrio de doutrinas e há tantas outras coisas. Assim, ouço o hino agora cantado pela igreja no início, no século I. E perceba como este hino ele está estruturado, ele traz os sentimentos, a beleza, a glória, a dignidade dos Salmos sobre Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, versículo 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Eles estão falando sobre verdades veterotestamentárias, sobre verdades reveladas pelo Espírito aos apóstolos.
há aqui uma estrutura perfeita. Há aqui dignidade, glória, exaltação de Cristo, a experiência do crente com o seu Senhor. Mas é claro, no Antigo Testamento nós temos sombras, não é? No livro de Salmo você vê sombras a respeito de Cristo. É por isso que nós cantamos salmos, mas não somente salmos na igreja cristã. Nós cantamos também hinos. Hinos que afirmem de uma maneira direta, clara, a glória do Senhor, a sua obra por nossas vidas. Nós nomeamos o Senhor Jesus Cristo. Em nenhum salmo o Senhor Jesus Cristo é nomeado diretamente, mas nós cantamos hinos para nomeá-lo. E tantos outros elementos devem estar presentes ali. E essa é uma das diferenças entre os salmos e os hinos e os cânticos. Mas pense agora sobre os cânticos e os corinhos e muitos hinos de nossos dias. Você encontra pouca ou nenhuma dignidade, quase nenhuma doutrina ou verdade bíblica inserida no cântico. Muitos desses hinos falam sobre sentimentos, o que eu sinto, sentir, mais sobre coisas que edificam. Não há verdades bíblicas objetivas na maioria deles, declarações da Bíblia, doutrinas incrustadas nesses hinos. Esses hinos você sente que eles são mais humanos do que celestiais. Eles lidam mais com o sentimento do adorador, o que ele sente, o que ele deseja, o que ele gostaria, do que com Deus, o adorado. Não é verdade? Você percebe o contraste entre a hinologia de nossos dias, as músicas de nossos dias, os cânticos do meio evangélico e esse padrão do livro de Salmos. E aqui um exemplo de um hino no Novo Testamento. Oh, queridos amigos, esse é o primeiro padrão para um hino digno. Estou fazendo um breve parênteses aqui, mas muito importante, porque aqui está a igreja cantando uma confissão de fé. E é isso que nós fazemos quando cantamos hinos bíblicos. Nós estamos confessando ao Senhor. Nós estamos afirmando, mas afirmando o quê? As verdades que estão aqui. E essa é uma definição de verdadeira adoração nos dada pelo Senhor Jesus Cristo em João 4. Ele diz que o tempo chegaria, e já havia chegado, que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, isto é, em espírito, com a mente, que é o palácio do Espírito. E em verdade, baseado na palavra, verdades que fluem, hinos moldados da palavra, salmos e hinos com doutrinas dirigidas ao Senhor. Assim, a adoração são palavras que a alma eleva ao Senhor. Mas de onde vêm essas palavras, essas verdades? Em espírito e em verdade. Aqui estão os hinos. É por isso que nós primamos por bons hinos, por hinos bíblicos. É por isso que nós desejamos adorar a Deus com entendimento e com o coração, é claro. E aqui está o primeiro padrão, um bom hino, um hino digno de Deus e da adoração do povo de Deus. Deve seguir a estrutura do livro de Salmos, mas deixe-me lhe dar um segundo padrão para um hino digno. Um hino digno irá edificar, construir, amadurecer, edificar o adorador também. O hino irá acrescentar algo a ele. Porque o hino irá explicar uma verdade bíblica ao coração deste crente. O conteúdo do hino deve instruir o crente com as verdades bíblicas, ao mesmo tempo que eleva a sua alma em adoração. Ouça esse hino no versículo de número 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Você percebe? A doutrina aqui em cada estrofe, a verdade, ao adorar ao Senhor, eu estou afirmando a verdade e eu estou sendo edificado em meu espírito, em minha mente, com doutrina, com ensino. Oh, meus queridos amigos, quando você pensa sobre aqueles cânticos e corinhos e músicas que são performadas e cantadas em nossos dias, às vezes em meio tradicional também, é tão triste, não é? É tão vazio, é tão sem sentido muitas vezes, repetições, o foco está na música e não na letra, e coisas esvaziadas e verdades reduzidas a corinhos, a refrões, e você repete, martela, e esvazia toda a verdade. Você já viu isso? Todo o foco está na música e no corpo que deve se movimentar para acompanhar essa musicalidade. O foco está na estética, não é em sentir algo musical.
Se você tirar a música e os apresentadores de muitos desses cânticos, deixar só a letra para as pessoas cantarem, elas ficarão meio constrangidas, não é? Se sentirão meio meninos e meninas, crianças, né? Um pouco infantilizadas, assim, falando essas coisas. Você já percebeu isso? Você percebe a diferença, a superioridade de hinos bíblicos, a dignidade, a glória, a verdades, isso edifica o adorador também. Deixa-me lhe dar um terceiro padrão para um hino digno. Um hino digno irá promover a reverência na presença de Deus, a reverência na casa de Deus. Por quê? Porque o hino, ele será vertical. O hino deve ser dirigido a Deus. Não é meramente sentimental. O hino não pode ser meramente sentimentos. O hino, ele não trata a Deus como um mero camarada. Eu quero colocar os meus pés no teu sapato, eu quero te abraçar e nos teus braços. O hino não trata o Senhor como um namorado, como um camarada, como um mágico. Você já percebeu tantos hinos em nossos dias? São, na verdade, obras de Satanás para reduzir a glória de Deus, para roubar-lhe o louvor dos lábios do entendimento do seu povo. É isso que nós vemos em nossos dias. Às vezes, queridos amigos, você ouve coisas que é de estarrecer e de se surpreender que são tocadas ou entoadas em igrejas. Não, aqui está, o hino verdadeiro, o hino bíblico, o hino digno. Ele irá promover a reverência, um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus santo. Ele não trata a Deus como um mero ser humano, como um camarada, de maneira alguma. Ele mantém a reverência, Deus poderoso, Deus digno, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Isso opera em nós. Isso mantém em nós este senso da presença de Deus. Em todo o culto, a oração é dirigida a Deus, isso é adoração. A leitura da palavra pública, isso é adoração. Então os hinos, os cânticos do povo de Deus devem ser dirigidos a Deus, devem falar sobre o seu amor, o seu poder, a nossa experiência com Ele deve ser Ele no centro de todas as coisas. Ele não pode ser reduzido. E um bom hino deve manter a reverência ao Senhor. Ouça esse versículo de número 15 e veja isso. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que glória não é dirigida a Cristo. Que glória, que louvor, que diferença de hinos aí que tratam a Jesus Cristo como um amigozinho oculto. Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deixa-me dar um quarto parâmetro. Um hino digno do povo de Deus, ele irá apresentar doutrinas de uma maneira clara, de uma maneira cristalina. Um hino digno deve apresentar doutrinas de uma maneira não ambígua. Não pode ser ambíguo, não pode ser vago. Se a letra de um hino, ela satisfaz qualquer posição teológica a respeito de Cristo, a respeito do Pai, a respeito do Espírito, a respeito da igreja, crentes e não crentes, então há algo de errado neste cântico, neste hino. Esse hino, para ser um hino digno do povo de Deus, deve ser realmente bíblico. Ouça mais uma vez este versículo, o qual Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está dizendo, Jesus é Deus. Um testemunho de Jeová não cantaria esse hino. Você percebe o que eu quero dizer? Um hino digno do povo de Deus não pode ter ambiguidade na doutrina. Ele deve ser claro no que ele declara. Observe como os hinos e cânticos famosos do cenário contemporâneo, eles não falam nada com nada. Esse hino, ou esta música, ou este cântico, é cantado na igreja, você subentende que ele se refere a Cristo, não é? Te amo demais, tu és tudo para mim, mas podia se referir à namorada, ou um amigo. Já viu esse tipo de coisa? Em que você canta apenas subentendendo que se pode referir a Deus, mas que alguém pode colocar num rádio, tocar numa rádio secular no dia dos namorados? Já viu esse tipo de coisa? O hino digno, ele é claro em sua doutrina. Se um hino ele pode ser cantado na igreja católica, na igreja pentecostal, na igreja neopentecostal, em seitas, então há alguma coisa de errada com este hino. Ele não está dizendo nada com nada, ele não está afirmando uma verdade. Porque a verdade, ela separa a luz das trevas, e a verdade irá ofender, não é? Assim, se o hino não ofende grupo nenhum, e por ofender não quer dizer em um sentido literal, então ele não é um bom hino. O efeito de um hino superficial, doutrinariamente vago sobre a congregação é muito prejudicial, meus queridos. Porque nos ensina a adorar a Deus,
com a mente desligada. É possível adorar a Deus com a mente desligada? Não, é impossível. Mas nós vemos isso acontecendo, não é? Pessoas dirigindo vozes, cantando coisas, mas não há verdade, não há glória, não há dignidade, não há doutrina. Eles estão adorando com a mente desligada, porque é a mente que adora a Deus. Eles estão cantando um refrão que lhes emociona, mas o culto não está subindo verticalmente em espírito e em verdade a Deus. Aqui está o grande perigo. Nós podemos estar na presença do Senhor e longe do Senhor ao mesmo tempo. E toda aquela balbúrdia, todo barulho, todo movimentar e todo show não passa do teto do forro, porque não é feito segundo a vontade prescrita por Deus. Ensina as pessoas a cantar com a mente desligada e com metade da sua sinceridade. Bem, eu achei que eu deveria tocar neste ponto, embora não seja o nosso assunto, porque aqui nós encontramos um hino de adoração a Deus. Padrões para hinos dignos ao nosso Deus. Marque isso, mantenha isso em mente, isso é muito importante. A igreja sabia disso no início, a igreja adorava assim. Essas coisas chegaram de pouco tempo, queridos amigos, com a adoração contemporânea, que é a adoração pentecostal, e com tantas outras coisas que roubaram a verdade e colocaram no lugar a estética, o gosto da pessoa. Deixou de ser vertical, tornou-se horizontal, deixou de ser adoração a Deus, tornou-se entretenimento. Mas eu fecho esse parêntese aqui. Volte comigo ao nosso tema agora mais uma vez. Palavras do versículo de número 15, a respeito do Senhor Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bem, essas são palavras dirigidas a uma igreja que estava sendo tentada a mover Cristo de sua posição de preeminência. A igreja dos Colossenses estava sendo perturbada por certas pessoas que estavam espalhando ensinos contrários àquilo que os apóstolos haviam ensinado, entregue a eles da parte de Cristo Jesus. E haviam dois grupos de hereges ali, ou duas classes de ensino herético. Haviam, por um lado, os judaizantes, isto é, judeus que seguiam nos passos de Paulo e seus companheiros de igreja em igreja, trazendo o judaísmo para dentro daquela igreja. Certos judeus que buscavam influenciar os crentes gentios, tornando-os prosélitos, assim por dizer. E eles diziam algo do tipo: Cristo não é suficiente. Vocês precisam de Cristo, mas vocês precisam das cerimônias, da circuncisão, das luas novas e de Moisés. Cristo somente não é suficiente. Vocês precisam de todas essas coisas, e sem estas coisas não é suficiente, porque Cristo não é suficiente. É isso que eles estavam dizendo. E havia um outro grupo de hereges ensinando misticismo. Nós já tocamos tantas vezes nisso, não é? Os gnósticos, os pré-gnósticos, a influência grega naquela cultura. E a cultura grega, ou a mentalidade grega, era de que Deus, a mentalidade pagã, sendo um espírito puro, e os homens sendo maus, impuros, terrenos, eles não podem acessar diretamente a Deus. Assim, entre Deus e o homem, existem vários graus, vários patamares entre a matéria e Deus. Assim, o ser humano nunca pode ir diretamente a Deus. Ele necessita de seres menores e menores e menores que o intermediem em seu culto. Daí a adoração de anjos, daí buscar conhecer os mistérios, os segredos das potestades, dos principados. E eles pregavam, ensinavam isso na igreja. Eles estavam dizendo literalmente que Cristo somente para nos reconciliar com o Pai não é suficiente. Você precisa da adoração dos anjos, você precisa conhecer os mistérios que há entre nós e Deus e todas essas coisas. E sendo informado destas coisas por Epáfra, nós lemos no capítulo 1, aqui nos primeiros versículos, as heresias e as dificuldades que assaltavam aquela igreja. Então Paulo escreve para combater essas heresias e fortalecer aquela igreja. Agora, sabe o que ele faz? É maravilhoso. No lugar de pegar um compêndio de heresias e ir folha por folha, e mostrando a heresia, tratando da sua história, tentando debater e fazer uma apologética, ele simplesmente afirma a verdade. Ele diz: Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo, é o primogênito de toda a criação. E nós vemos tudo isso aqui nesse versículo 5. Ele diz, em outras palavras, Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é tudo. Você adiciona alguma coisa, você não tem nada. Cristo mais nada igual a tudo. Essas são as palavras de Paulo. E essas são as declarações
E ele recapitula aquele hino de adoração e louvor que a igreja cantava, dirigida ao Senhor Jesus, cujo hino a essas verdades, a essas declarações sobre a sua divindade. Jesus, marque você a imagem do Deus invisível. Sou estranho para alguns, não é? Jesus, a imagem do Deus invisível, especialmente quando nós pensamos a respeito de Êxodo capítulo 20, que nos proíbe imagens de Deus. Como pode ser Jesus Cristo a imagem de Deus? Deus é espírito, Deus não possui partes corporais, cabeça, tronco e membros, mas Jesus Cristo possui. Como pode ele ser a imagem de Deus? Bem, queridos irmãos, a resposta é que Jesus Cristo é a imagem moral de Deus. Em Jesus Cristo nós vemos a Deus, em seu caráter, em seu poder, em sua glória. O caráter de Deus se encontra em Jesus. O conhecimento de Deus, da divindade, está em Jesus Cristo. Os atributos de Deus estão presentes nele. Deus, em sua essência, ele é invisível, é claro, em sua essência ele é invisível. Mas em Jesus Cristo, Paulo está dizendo, a Bíblia diz, nós podemos ver os atributos da divindade. E essa é uma declaração de divindade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que quer que Deus seja, Cristo Jesus o é. Tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Espírito, o qual é para nós a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bem, a principal e mais perigosa heresia afetando a igreja dos Colossenses era esta negação da divindade do Senhor Jesus Cristo ao ponto de reduzi-la a um anjo, ao ponto de reduzi-la a um grande anjo, o primeiro anjo a ser criado, um poderoso anjo, mas uma mera criatura. Talvez você pense que Paulo lidou com essa heresia, atacou essa heresia, ela ficou para trás 20 séculos atrás, e tudo isso é coisa da história. Não, meus queridos amigos, Satanás não para e heresias não morrem. Esse mesmo falso ensino dos dias de Paulo, ele se propaga hoje com uma força muito maior e tremenda do que naqueles dias. Esse falso ensino, ele vem à tua porta e bate à tua porta e quer entrar na tua vida e na tua igreja, dizendo que o Senhor Jesus Cristo é um mero anjo, o maior de todos os anjos, o primeiro de todos os anjos. Não é isso que ensinam os testemunhos de Jeová e outras seitas, tanto como os pentecostais unitarianos. Hoje, inúmeros grupos ensinam e promovem o mesmo falso ensino, exposto e condenado na palavra de Deus. Será que há algo novo debaixo do céu? Mas Paulo afirma expressamente que Jesus Cristo é Deus em sua plenitude, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No Novo Testamento, 40 vezes, o Senhor Jesus Cristo é descrito como Filho de Deus, ou meu Filho. 5 vezes ele é descrito como o único Filho de Deus, o unigênito. Ele é chamado de Deus, meu Senhor, por Tomé, um dos seus discípulos. Ele é chamado de o primeiro e o último, que é uma referência à eternidade do Senhor. Ele é chamado de o Santo, o Justo, o Santíssimo, que são termos referentes a Deus. Centenas de vezes ele é chamado de Senhor, que é um equivalente a Jeová no Antigo Testamento. Ele é chamado de o Senhor da Glória, ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, ele é chamado de Deus e Salvador Jesus Cristo, ele é chamado de Deus bendito para sempre, em Romanos, em Tito, em 1 Coríntios. Será que há alguma dúvida sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia atribui ao Senhor Jesus Cristo os atributos que são exclusivos do Criador de Deus. Ele é Criador. Nós lemos aqui. Ele é o controlador do universo, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Jesus Cristo perdoa pecados, e somente Deus tem poder para perdoar pecados. E para que saibais que o Filho do Homem recebeu na terra o poder para perdoar pecados, digo a ti, levanta-te e anda. Somente quem pode perdoar pecados pode também curar um paralítico. Não é verdade? Foi adorado como Deus, declarou-se ser Deus, aceitou a adoração como Deus. E aqueles irmãos de Colossos deveriam ser relembrados dessas coisas também. Porque, para que quando batessem suas portas, eles estivessem prontos, e nós também, meus irmãos, para dizermos como o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo de número 9, sobre Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus.
o primogênito de toda a criação. Estaria Paulo dizendo que houve um tempo em que Cristo não existia, ele foi criado sendo o primogênito, o primeiro da criação. É isso que ele quer dizer, como ensinam os testemunhos de Jeová, que ele foi o primeiro ser criado. Se Cristo é eterno, como pode ser dito que ele é o primogênito de toda a criação? Os testemunhos de Jeová gostam muito de usar esse versículo, não é? As seitas gostam, adoram. Alguns grupos adventistas também. Mas veja o versículo de número 16, o que quer dizer? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Assim, Jesus Cristo, ele não foi criado, ele é quem criou todas as coisas. E logo de cara nós entendemos que o termo primogênito não se refere a ele ser uma criatura. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a causa não causada. Ele não foi criado. E o termo primogênito utilizado pelo apóstolo Paulo aqui é uma expressão, claro, tirada do Antigo Testamento. Refere-se ao primeiro filho homem que nasceu, mas não no sentido biológico, mas no sentido de primazia, o que possui a primazia na família, o herdeiro de todas as coisas, a liderança da família. Refere-se ao direito e ao privilégio que é dado ao filho, a sua posição, não a sua posição genealógica, mas ao privilégio. Você se recorda de Isaac e Esaú? Quem teve a primazia? Quem teve o privilégio e a herança, senão o segundo? Jacó. E essa ideia, primogênito, não quer dizer que nasce primeiro apenas, mas aquele que será o líder, o maior, o favorito. A nação de Israel, por exemplo, é chamada de primogênita, mas ela não é a primeira nação na história da humanidade. Bem, isso se refere à humanidade de Cristo, à sua encarnação. Marque você. Ele veio a este mundo, ele encarnou. Isso se refere à sua vinda e encarnação a este mundo, e não uma suposta criação dele. Cristo não passou a existir quando ele nasceu neste mundo. Ele é o Verbo eterno de Deus. Ele é o Logos eterno de Deus, porque ele é Deus. Ele veio a este mundo tomando um corpo e uma natureza humana. Ele nasceu entre nós. Assim, este versículo se refere à sua humanidade. Cristo possui a primazia sobre toda a criação, e tendo encarnado, e agora entre os humanos, ele tem a primazia e nenhum outro nome é mais elevado do que o dele. Ele tem a primazia porque ele permanece Deus, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas. É muito interessante, não é? Eu seguirei de uma maneira devocional nesta tarde, queridos. Porque neles foram criadas todas as coisas. Observe, há 3 termos interessantes aqui. Porque nele, por ele e para ele. Você percebeu? Lá no final, tudo foi criado por ele e para ele. Algumas traduções portuguesas, tristemente, apenas traduzem por ele e para ele e omitem nele. Mas o original traz nele. Porque nele foram criadas. Tudo foi criado por ele e para ele. Parece inconcebível para alguns tradutores o significado de ser criado nele. Eles não conseguem decifrar isso e por isso omitem. Como assim nele? Tudo foi criado nele, em Jesus. Tudo que existe foi criado nele, porque tudo que existe foi criado em referência a ele. Não é? Como 2 paredes em uma casa na antiguidade tomavam o ângulo em uma pedra angular, eram colocadas ali, todas as coisas que foram criadas em referência a ele, daí ser criadas nele. Ele é a pedra, ele é a viga de esquina. E esta ideia, criadas nele, em relação à sua pessoa foram criadas todas as coisas. Quando um homem constrói uma casa, ele o faz em referência ao seu propósito, não é? Eu preciso de tantos quartos, nessa altura tem que ter isso, tem que ter aquilo. Esse é o propósito. Esse propósito da criação, de nós estarmos aqui, da existência do universo, pertence a ele. Assim, tudo quanto foi criado no universo tem uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Por isso nós lemos no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Tudo aquilo que alcançou a existência, tudo aquilo que veio a ser, teve o Senhor Jesus Cristo primeiro como referência. Todas as coisas.
E como se as palavras tudo aqui, todas as coisas, não fossem suficientes para mostrar que nada há que exista, que não tenha sido criado em relação a ele, então o apóstolo Paulo agora começa a discriminar todos os patamares, todos os âmbitos da existência. Ele diz, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, se refere aos ranques celestiais de anjos. Tudo foi criado nele, nele. Oh, meus amados, nós estamos recebendo aqui um vislumbre da glória do Senhor Jesus Cristo. Esses termos se referem a tudo que ele criou. Dignidades humanas, espirituais, mas se refere sobretudo a esses escalões celestiais de anjos, de querubins, de serafins. Tudo foi criado nele. Todos esses anjos foram criados em relação a ele. E essas palavras têm o intuito de recordar aos Colossenses e a nós que Cristo não é um anjo, mas o Criador dos anjos. Versículo 16, então, porque nele foram criadas todas as coisas, e no final, tudo foi criado por ele e para ele. E essa é a causa adicional de toda a criação. Sim, sem ele, nada do que existe foi criado. E foram criados para ele, isto é, para depender dele. Tudo foi criado para ele, para depender dele e para servi-lo. É isso que ele está dizendo. E ele, versículo 17, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Antes de todas as coisas criadas, ele já existiu na eternidade passada, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele preexiste o tempo, ele preexiste o espaço, e todas as coisas subsistem nele. Subsistir é a palavra aqui, e não existir, e isso é de propósito. Por quê? Os tradutores acertaram. Porque somente ele existe. Nós subexistimos. Nós dependemos a nossa existência dele. Nós derivamos a nossa existência dele. E é exatamente isso que Paulo está dizendo em Atos aos filósofos epicureus e estoicos em Atenas, não é? Nós somos geração dele, criados por ele. Somente ele existe. Somente ele é a causa não causada. Somente ele possui vida em si mesmo. Nós subexistimos. E essa ideia, todas as coisas subsistem por ele, todas as coisas. Nós retiramos a nossa existência dele, isso mostra a nossa relação e do universo de dependência dele. E essas palavras também poderiam ser corretamente traduzidas como ele mantém. As coisas criadas por Cristo são agora mantidas por ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas são mantidas ou subsistem, permanecem existindo por ele. Tudo que há, meu querido amigo, é mantido por ele e continua a existir porque ele deseja. São mantidas por ele. São agora conservadas, mantidas unidas, juntas por Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, nós lemos essas palavras. O qual Jesus, sendo o resplendor da sua glória em sua humanidade, é a expressa imagem da sua pessoa de Deus e sustentando, mantendo todas as coisas pela palavra do seu poder, observou, havendo feito por isso mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele mantém todas as coisas são mantidas por ele. Isso é um princípio glorioso, tremendo. Queridos amigos, você sabe, você passou pela escola, o princípio básico, o mais básico de todos os princípios científicos está implícito aqui. É a conservação da massa e da energia, não é? Já ouviu falar na lei de Lavoisier, primeira lei da termodinâmica? Você se recorda? Na natureza nada é criado, nada é destruído, tudo é conservado, não é? Tudo se transforma, em outras palavras. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Não é possível para o ser humano, observe aqui, não é possível para o ser humano criar algo do nada. Nenhum ser humano consegue criar algo do nada. Nós buscamos algo já criado para criar algo, a madeira para criar um púlpito, uma mesa. Nós buscamos no universo criado a matéria para a nossa criatividade. Não é possível para o ser humano tirar ex nihilo, tirar do nada a existência de algo. Somente Deus pode fazer isso. E também não é possível para o ser humano aniquilar totalmente algo que Deus criou. Sim, você pode tocar fogo em uma mesa, mas você não a aniquilou, porque a matéria da mesa se transforma em energia, não é?
Nada é destruído, tudo é conservado no universo. E aqui está Paulo afirmando esta verdade. A matéria não pode ser completamente destruída. Ela pode mudar de estado, mas não destruída pelo ser humano. Tudo se reduz à matéria, e a matéria se reduz à energia, nos dizem os físicos. Mas a quantidade total de massa no universo não pode ser reduzida. Quer dizer o seguinte, que dentro desse saco há muitos objetos, e que eles podem ser destruídos e mudados, mas a massa, a quantidade permanece ali. Se tudo virar pó e cinza no universo, a massa é mantida. Nós não podemos destruir no sentido de aniquilar, fazer desaparecer, inexistir alguma coisa. Por que isso? A ciência vê isso, a ciência entende isso, a ciência declara e prova isso, mas eles não sabem por quê. Isso é assim. Porque ao se destruir algo não se desaparece, é mantida a massa. Se transforma em outra coisa, em energia, em gases. Bem, queridos amigos, a razão é esta, que Cristo já criou todas as coisas no passado, porque nele foram criadas todas as coisas, para ele e por ele, e nada pode ser destruído completamente. Tudo que ele criou, diz a palavra de Deus, eu sei que tudo que Deus criou, diz Salomão em Eclesiastes, dura para sempre. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar a este mundo e destruir este mundo, assim por dizer, não aniquilar, mas desmantelar este mundo, como nos mostra Pedro, os átomos se dissolvendo, assim por dizer, fogo, não é? Fogo reservado para o futuro. Então ele tomará esta massa novamente como um oleiro e transformará este mundo em um paraíso perfeito e o expandirá de alguma maneira para toda a sua igreja existir e viver nela para sempre. Eu sei que o que Deus fez dura para sempre. Essa é uma verdade que está de acordo com o que nós observamos. E a razão, porque nada agora está sendo aniquilado e que todas as coisas estão sendo sustentadas, é que Cristo Jesus as sustém e as mantém. Não é maravilhoso? E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas são mantidas, subsistem por Ele. Que verdade tremenda! Esse é o meu Salvador. Esse é o Senhor da glória, este é Jesus, o Rei dos reis. Se não fosse assim, todo o universo desmantelaria. O tijolo da construção do universo, você sabe, não é o átomo. Claro, há partículas menores do que o átomo, mas ali está o átomo com seu núcleo, com prótons e nêutrons, em volta esta nuvem de elétrons. Sim, você pode dividir os neutrinos e os leptons, mas você vai chegar a um lugar, na menor de todas as partículas, que sustenta este bloco da existência do universo, não é? Você está entendendo o que eu quero dizer? Você pega o tijolo de uma casa e quebra, e moe pó, e transforma esse pó em mais pó. Você vai reduzindo o universo a esses elementos atômicos. Mas o ser humano já descobriu pela ciência que há algo invisível que sustenta todas essas coisas. Não é tremendo? Que algo que não é, lá no final sustenta aquilo que existe. Porque de onde viria a ionização, a eletricidade, o magnetismo para manter esses átomos e moléculas juntos, esses pequenos elementos que formam átomos até chegar ao nada? Alguns cientistas, ao olhar para o universo e contemplar as galáxias e pensar sobre a matéria, eles descobriram que por trás da matéria é um avesso chamado de antimatéria. É tudo o que eles podem dizer. Há uma antimatéria, algo que não é matéria, mas que sustenta e traz a matéria à existência. Deixa-me lhe dizer o nome dele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O mundo está em suas mãos. É a sua vontade que sustenta a estrutura atômica do universo. Oh, meus queridos, quão grande é pensar sobre isso. Você sabe por que o mundo ainda existe e não se decompôs inteiro quando o ser humano caiu em pecado? Cristo Jesus é a razão. Ele o mantém ainda girando em sua órbita, Ele o preserva. Porque a terra não abre a sua boca como ela abriu no Antigo Testamento, em Gênesis, engole a humanidade inteira. Porque a terra ainda permanece, criada por Deus, ainda permite que o ser humano siga pisando, estragando, sugando dela força e vida para pecar diante de Deus dia e noite. A razão é que Cristo a mantém como ela está.
Porque o sol não brilha mais forte e nos consome, seguindo pecando diante de Deus, a luz aberta na luz do dia, porque o sol criado por Deus não nos destrói completamente, pecadores. A razão é Cristo. É Cristo que sustenta todas as coisas. É Ele quem estabeleceu um dia, um momento para o julgamento. É Ele que disse que, ainda que as estações mudem, ainda que haja seca, ainda que haja catástrofe, tendo Ele destruído o mundo uma vez por água, Ele determinou que até o final dos tempos haverá a sementeira, haverá a plantação, haverá a colheita. O mundo não será destruído por uma terceira guerra mundial. O mundo não será destruído por uma bomba atômica. O mundo permanecerá como está, ainda revoltado contra Deus, em um caminho de autodestruição. Ele permanecerá até que Cristo volte e Ele que criou, destrua e traga ao julgamento todas as coisas. Nada irá interferir no propósito de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é quem sustenta a história, é quem sustenta o universo. Nenhum homem ou sociedade irá destruir o que Deus determinou. Sim, nós estamos acabando com tudo, com o pecado, mas nós não queremos aniquilar ou colocar algo no caminho da vontade de Deus. Haverá sementeira até o final, haverão estações até o final. Esse mundo será preservado, ainda que em decomposição como está, até aquele dia quando o Senhor Jesus voltar para trazer um novo céu e uma nova terra. Não são maravilhosas essas verdades? Você consegue ver verdades como essa nos cânticos que nós ouvimos em nossos dias? Cristo Jesus, o Salvador. Esses 4 versículos nos ensinam com toda clareza que no que se refere à divindade, Jesus Cristo é Deus. Que no que se refere à criação, Ele é o Criador e a razão de toda a criação. Então, versículo de número 18. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, a segunda estrofe desse hino, dessa confissão de fé. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O apóstolo afirma a preeminência de Cristo na igreja. A preeminência, Cristo não é um membro da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a cabeça. Ele representa a posição. A cabeça não é a posição de autoridade, de poder. A cabeça representa a posição de poder e domínio de Cristo sobre a igreja. Essa igreja é a igreja de Cristo. E essa igreja é você e eu, não uma instituição convencional, não paredes, não sínodos. Paulo usa uma metáfora, uma figura muito apropriada para representar a posição de Cristo na igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Pense sobre a função e a posição da cabeça no corpo. É a parte mais elevada do corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o Senhor. Como a cabeça exerce o controle sobre o corpo, todo o controle do corpo vem da cabeça, assim é Cristo. Todo o controle vem de Cristo em sua palavra, não de sínodos, não de convenções, não de concílios, não de decisões humanas. Há uma igreja reformada no Brasil que tem o seu Supremo Concílio. Você pode imaginar um desaforo como esse? Supremo Concílio é a palavra de Deus. E não o debate político, a gritaria. Está amarrado isso, e pode ser e não vai ser, agora eu decido que pode, não pode, e briga de braço e politicagem. Não, querido amigo. A palavra de Deus eterna é o Supremo Concílio. Cristo é o Senhor, e a sua palavra é o cetro da sua autoridade. É da cabeça que o crescimento do corpo acontece, não é? Todas as informações estão na cabeça, você sabe, aquela glândula pituitária em algum lugar por aqui, é a glândula pituitária responsável pelo crescimento do corpo, produzindo seus hormônios de crescimento de Cristo, vem todo o crescimento da igreja. Se nós o desonramos, se nós desonramos a sua palavra, não há crescimento em nós, não há avanço, não há desenvolvimento. É Ele quem dá vida, é Ele quem faz crescer e avançar. De Cristo vem tudo que a igreja necessita para o seu crescimento. É de Cristo que vem os dons do Espírito para a igreja. O Espírito de Cristo, enviado a este mundo, o Espírito do Pai. Pense sobre as funções exercidas pela cabeça no que se relaciona à condução do corpo. A maioria dos sentidos do corpo estão na cabeça, não é? Visão, audição, paladar, etc. É de Cristo como cabeça
porque a igreja recebe a sua direção na palavra de Cristo, e não dos teólogos, não dos concílios, e não das suas novas decisões atualizadas à contemporaneidade, o que eles pensam e que a sociologia tem nos dito e a antropologia. É de Cristo, e porque a sua palavra é viva e eficaz, ela não perde a data, ela não perde a validade, ela permanece o cetro de autoridade sobre a igreja. Como devemos adorar? Cristo nos ensina. Como deve ser o governo da igreja? Cristo nos ensina. O que é o evangelho? Ele nos ensina. Ele é o Senhor, ele é a cabeça da igreja. E dele vem a informação que nós necessitamos. A igreja é representada aqui como um corpo, não é? Versículo 18, ele é a cabeça do corpo. Do corpo por causa das suas muitas funções, das suas muitas partes. Cristo é o cabeça deste corpo. E não as partes, os concílios. Ele governa soberano. E a sua vontade está em sua palavra. E a sua vontade deve ser obedecida. Oh, meus amigos, observe essas palavras. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O princípio e o primogênito entre os mortos. Isto é, o primeiro a ser ressuscitado do túmulo, para não morrer mais. E como representante da igreja, ele é o campeão da nossa salvação. Ele deveria ser o primeiro a receber um corpo ressurreto e subir ao céu. Lázaro foi ressuscitado, mas voltou a morrer. E ainda não recebeu seu corpo ressurreto, mas Cristo ressuscitou para a eternidade o seu corpo, para não morrer mais. E mesmo nisso ele deve ter a preeminência, tendo sido as primícias dentre os que dormem. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que plenitude? Aqui é descrita no capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. E tendo dito isso, essas palavras do versículo 15 ao versículo 18, a frase nele habitasse toda a plenitude, então traz o clímax de todas as declarações anteriores. Observe, imagem de Deus, primogênito de toda a criação, Criador, antes de todas as coisas, cabeça da igreja, primogênito vitorioso dentre os mortos. Então essas palavras que declaram tudo, que toda a plenitude habitasse nele. O que mais poderia ser dito e expresso sobre a preeminência do Senhor Jesus Cristo? Oh, queridos, você pensa sobre uma instituição como essa, o catolicismo romano, onde o Papa se declara quase um semideus, não é? Autoridade suprema na terra. Quão triste, quão absurdo, quão satânico. Ele é Senhor. Ele nunca deu a um homem a sua autoridade completa e total e suprema. Somente Ele, Jesus Cristo, é infalível. Somente a sua palavra é a verdade, não a decisão de cardeais, de concílios e de sínodos. Somente a sua palavra tem a verdade e a autoridade suprema sobre cada crente e sobre cada igreja local. Somente Ele é Senhor. O que mais poderia ser dito sobre a sua supremacia? Pense sobre os títulos dados a Jesus Cristo: Deus forte, Deus supremo, digno, princípio e o fim, a verdade, o legislador, o salvador, o mediador, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, onipotente, sumo pastor, sumo sacerdote, Senhor dos exércitos, santo Deus, todo-poderoso, a resplendente estrela da manhã, o sol da justiça e mais 260 outros títulos. Ele é preeminente, Ele é supremo. O cristianismo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cristão singular, que quer dizer que cristianismo é Cristo. Ser um cristão é ter um relacionamento pessoal com Cristo. Mas Ele é divino, Ele é supremo, Ele é Senhor dos senhores. E essa é a base do nosso relacionamento com Ele. Não com um camarada, com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis, com o Salvador eterno. Em relação a você e a mim, Ele não é mais o homem de Nazaré, Ele não é mais Jesus, Ele é Senhor Jesus. Nós, como nos diz o apóstolo, já não mais o conhecemos na carne. Jesus de Nazaré, homem de dores, não, Senhor.
Senhor, Curios, Senhor elevado, exaltado, diz a palavra de Deus. E o nosso relacionamento com Ele é assim. E a nossa vida com Ele é assim. E a nossa adoração dEle é nesses termos. Ele é Senhor, Ele é digno. E digna deve ser a nossa adoração. E o nosso portar, e o nosso serviço, e os nossos pensamentos. Meu querido amigo, é Jesus Cristo, Senhor da tua vida? É Ele Senhor da tua vida? O Senhor Jesus Cristo um dia desafiou alguns dos seus discípulos em Lucas 6,46, perguntando de uma maneira muito direta, muito clara, assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Uma das marcas que diferenciam um verdadeiro crente de um religioso não convertido é a palavra obediência. O crente já não é mais guiado por si mesmo. Ele pode dizer: eu não sou mais de mim mesmo, Cristo, o Senhor vive em mim. E as minhas decisões e escolhas para este dia de hoje, amanhã e o mês que vem, Cristo é quem determina. Eu ponho o seu reino em primeiro lugar, e não o meu sentimento, o que eu sinto, como eu me sinto hoje. Será que eu posso dizer a Deus: ó Senhor, eu não vou te adorar hoje não, porque está tão frio, eu não me sinto bem. É Ele Senhor da tua vida? Pode o servo dizer ao mestre: não vou trabalhar, não me sinto muito bem hoje. É Ele Senhor. É Jesus Senhor, o superintendente, o proprietário, o gerente, o possuidor da tua vida. Você pode nesta tarde afirmar que Jesus é o teu Senhor. Ele tem sido Senhor na minha vida. Ele tem tido a primazia em minha vida, não apenas em meus pensamentos, mas em minha vida. De que é composta a vida de uma pessoa, senão de dias, semanas, meses e anos? Você pode olhar para trás desde o teu novo nascimento, se você nasceu de novo, e dizer: em cada período da minha vida, Ele tem sido Senhor. Na solteirice, no casamento, com filhos ou sem filho, na enfermidade, no leito de hospital, em casa, rindo, tranquilo, na chuva, no sol, Ele é Senhor. Ele tem sido Senhor, e o que eu sei sobre Ele, sobre o dia do Senhor, vem em primeiro lugar. Sobre a vontade do Senhor, vem em primeiro lugar. Sobre a adoração do Senhor, vem em primeiro lugar. Sobre o seu mandamento, vem em primeiro lugar. É Jesus Cristo, Senhor. Virando de trás para frente, voltando ao domingo passado, é você um servo, um discípulo de Cristo? É Jesus Senhor. Você não pode tê-lo como Salvador sem tê-lo como Senhor. Quando Cristo tem a preeminência na vida de uma pessoa, você não terá dificuldade em mortificar o orgulho. Você não se envergonhará de falar de Jesus Cristo a outras pessoas em público, de servi-lo junto com a igreja, de livrar-se de qualquer coisa que você sabe que desagrada ao teu Senhor, mesmo que seja uma ideia, uma posição, um pensamento, uma atitude. Quando Cristo é Senhor de uma vida, não há cômodos na vida da pessoa dizendo: aqui não, Senhor, aqui não. Oh, não. Nós tiramos o aqui não e deixamos apenas Senhor. A minha vida pertence a Ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Querido irmão, você está cumprindo o que o Senhor te instruiu em tua palavra, sobre o que você deve fazer, e fazendo isso imediatamente, prontamente. Quando o Espírito te indica, pelo que você tem aprendido na palavra, é Ele Senhor, Ele é Senhor. E o fato de que Ele é Senhor é a base da nossa reverência e da nossa adoração a Ele. E a base da nossa segurança, da nossa certeza, da nossa alegria. Nós servimos ao Senhor Jesus. Assim, nada pode nos separar do seu amor, nem Satanás, neste mundo e suas políticas, nem sentimentos. Ele é Senhor, e Ele nos amou, Ele nos trouxe para o seu reino, e nós somos dele. Deixe-me recapitular essas palavras. Por que dizeis Senhor, Senhor? Você pode dizer isso em verdade? Ouça essas palavras: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele é Senhor, Ele é Senhor. E se você não veio a Ele ainda para a salvação, para tê-lo como Senhor, você deve fazer isso hoje, enquanto há tempo,
Enquanto há tempo, submeta-se a Ele completamente. E então submeta a tua vida por inteiro. Se entregue a Ele, para viver para Ele, para sofrer por Ele, para chorar por Ele, para se alegrar nele com seu povo, para perder tudo por Ele, para ganhar tudo com Ele na eternidade, esperando a volta do Senhor Jesus.